Olá, gente querida! Hoje é o dia 2 de abril, nós estamos na quarta semana da Quaresma e para mim é sempre uma alegria imensa ter a sua honrosa companhia aqui no nosso canal Dom Paulo Jackson. Por favor, espalhe a Santa Palavra de Deus, mande para os seus contatos, dê joinha se você gostou do vídeo, marque o sininho para você receber a notificação de novos vídeos, assim você pode ajudar a espalhar a Santa Palavra de Deus. Nós estamos lendo o capítulo 7º do Evangelho de João e hoje lemos os versículos 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar, e vereis que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Santo Evangelho de hoje pode ser dividido muito simplesmente em 3 blocos. No primeiro, predomina a divisão no seio da comunidade, as pessoas discutem e reina, na verdade, a divisão por causa da messianidade de Jesus. Isto é, a revelação provoca divisão. O segundo bloco são os versículos 44 a 49. Aqui predomina, sobretudo, a palavra e o testemunho dos guardas. Eles dizem: "Nunca alguém falou como este homem. Nunca alguém falou como este homem." E, finalmente, o terceiro bloco, versículos 50 a 53. Aqui há um confronto entre Nicodemos de um lado e os outros fariseus e membros do Sinédrio. Está muito bem estruturado o texto. Vamos agora tentar compreender mais profundamente. Jesus está, durante aqueles dias, em Jerusalém. Sobretudo, ele prega e atua em torno do templo de Jerusalém. É por isso que as pessoas o escutam. E ao escutá-lo, começa a reinar a divisão entre eles. Alguém diz: "Este é verdadeiramente o profeta esperado", como está no livro do Deuteronômio. Outros dizem: "Ele é o Messias." Outros, porém, se contrapõem. E a contraposição dos outros é sobretudo por causa do local da origem de Jesus.
Eles sabem que Jesus é Jesus de Nazaré, que ele provém da Galileia. Ora, os hebreus conhecem a profecia de Miqueias no capítulo 5, versículo 1. E tu, Belém de Éfrata, acaso és a menor entre as principais cidades de Judá? De ti sairá o Messias. Então, todos conhecem esta escritura, esta citação do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Então, segundo as escrituras, o Messias deveria provir da descendência de Davi e do clã de Davi, que é Belém. Nós temos aí a famosa profissão de fé de Natã, é na verdade uma profecia do profeta Natã sobre a dinastia davídica, o futuro da casa de Davi. E temos a profecia de Miqueias. Dois profetas, Natã e Miqueias, falam da descendência davídica do Messias. Então os que se contrapõem à ideia de Jesus como Messias dizem, ora, o Messias deve vir de Belém da Judeia, esse aí vem da Galileia, esse aí é Galileu, como pode? Moral da história, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Jerusalém durante aqueles dias está empavorosa, Jerusalém está fervilhando, porque uma palavra nova está presente no seio do povo, mas ao mesmo tempo há interpretações antigas da lei e isso gera divisão, confusão, posturas divergentes. No segundo bloco, a divergência é entre os membros do Sinédrio, sobretudo os fariseus e sumos sacerdotes, e os guardas. Estes guardas são guardas do templo, enviados a Jesus pelo Sinédrio, o grande conselho da nação judaica. E qual é a ordem que os membros do Sinédrio, as autoridades judaicas, dão? Que os guardas do templo devem prender Jesus. Eles o prendem? Não. Voltam aos seus chefes, as autoridades judaicas, os guardas voltam de mãos vazias. Quando perguntado, por que vocês não o trouxeram? Por que vocês não o prenderam? Quando perguntados, eles respondem, ninguém jamais falou como este homem. É uma frase belíssima, sobretudo porque na boca de guardas mandados pelo Sinédrio. Ninguém jamais falou como Jesus. Portanto, também os guardas do templo retornam às autoridades judaicas, testemunhando a grandeza da pregação de Jesus. Então, esse é o primeiro contraste entre o Sinédrio, os membros do Sinédrio e os guardas do templo. No final desse segundo bloco, há outro contraste. Um contraste entre os chefes e a gente que não conhece a lei, que é maldita. Os chefes, já sabemos, são estas autoridades judaicas, sumos sacerdotes, doutores da lei e anciãos do povo. Os fariseus se perguntam, por acaso algum dos membros do Sinédrio acreditou nele? Teoricamente, a resposta é não, nenhum deles acreditou. Porém, o bloco seguinte vai negar exatamente esta pergunta com a história de Nicodemos. Eles fazem então um contraste. No versículo 49, eles fazem um contraste entre os chefes do Sinédrio, os fariseus e doutores da lei, de um lado, e a gente simples que não conhece a lei, a quem estes chefes chamam de maldita. Então percebam que João vai construindo um texto sempre baseado em contrastes, e contrastes muito inteligentes e interessantes para a gente compreender a dinâmica da argumentação. Então a pergunta que ficou da parte do Sinédrio, por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Eles esperam a resposta negativa, não, nenhum deles. Contudo, a partir do versículo 50, de 50 a 53, aparece o testemunho de Nicodemos. Nicodemos era um dos fariseus. Lá no capítulo 3, ele procura Jesus à noite. De fato, ele está cheio de cerimônia
e encabulado, constrangido de certo modo, porque embora seja fariseu, embora seja um homem muito letrado e inteligente, ele se encantou com a pregação de Jesus. Por isso Nicodemos, como fariseu, procura Jesus à noite. Isso no capítulo 3. Aqui no capítulo 7, novamente, Nicodemos defende Jesus. Vamos encontrá-lo novamente no capítulo 19. Será Nicodemos e José de Arimateia que vão pedir a Pilatos o corpo de Jesus, que o descem da cruz e que o sepultam num sepulcro que está ali ao lado e que pertence a José de Arimateia. Então são 3 momentos importantíssimos. Podemos inclusive supor que Nicodemos teria aceitado o cristianismo, teria aceitado Jesus verdadeiramente como Messias. Então Nicodemos, um dos fariseus, faz a defesa de Jesus dizendo: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e de saber o que ele fez? Esse foi o modo que Nicodemos encontrou para tentar defender Jesus. Infelizmente, ele não vai lograr êxito nenhum, porque na verdade a morte de Jesus já está decidida pelo Sinédrio, pelo grande conselho da nação, pelas autoridades judaicas. Mas guardemos do texto de hoje, sobretudo, a beleza desses contrastes, destes conflitos, desses embates entre as pessoas da cidade de Jerusalém, o embate entre as autoridades judaicas e os guardas, o embate entre as autoridades judaicas e a gentinha, como eles dizem, ignorante, que não conhece a lei e por isso é maldita. Mas é muito engraçado que Deus suscita do seio desse grupo do Sinédrio, Deus suscita um homem que acreditará em Jesus Cristo como Deus, Messias e Salvador. Nicodemos. Rezemos então no dia de hoje esta decisão por testemunhar Jesus Cristo. Nicodemos decide testemunhá-lo, pessoas do povo decidem testemunhá-lo, decidem aderir a Jesus com toda a força do seu ser. Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.